E aí, galera, tudo bem? Vamos começando aqui mais um momento Saberes e Viveres. Meu nome é Felipe Passos, sou professor aqui da Rede Municipal de Feira de Santana e eu vou fazer agora minha audiodescrição. Sou um homem branco, meu cabelo é preto, eu uso um óculos de armação azul escuro, estou usando uma camisa amarela e por cima dessa camisa um jaleco branco. Aqui atrás de mim tem um painel com a logomarca da Prefeitura e do Caminho da Educação, certo? Vou colocar aqui o slide para a gente ver qual é o tema de hoje. O tema de hoje é jeitinho brasileiro e ética. Misericórdia, é polêmica, viu? Esse é um tema que me incomoda um pouco e vamos entender qual é o problema por trás dessa fala do jeitinho brasileiro, certo? Antes da gente entrar no tópico especificamente de jeitinho brasileiro, vamos definir o que é ética e o que é moral, tá? Esses dois termos, eles são bem parecidos e muitas vezes a gente usa no mesmo sentido, como se fossem a mesma coisa, tá? Mas eles são um pouquinho diferentes. Embora os dois estejam relacionados ao que é certo e o que é errado. Então, ética e moral tem a ver com certo e errado. Enquanto a moral é um conjunto de regras construída coletivamente, então, num grupo de pessoas, que pode ser uma população de uma cidade, pode ser a população de um país, pode ser uma comunidade, uma tribo, uma família, tá? Então, é um grupo de pessoas que estabelece algumas regras de convivência e algumas referências do que é certo e do que é errado. Claro que algumas coisas elas vão ser consideradas erradas em praticamente todos os locais, né? Por exemplo, matar. Poucas sociedades acham normal matar, acham correto. Então, isso é uma coisa moralmente errada, não é verdade? Mas se a gente pensar, por exemplo, em algumas sociedades, algumas civilizações antigas, matar, de repente, não era algo imoral, né? Não era algo errado. Então, assim, essas regras elas são estabelecidas coletivamente e a gente tem uma boa noção do que é certo e do que é errado só olhando para a sociedade. Já a ética, ela tem mais a ver com a sua atitude como indivíduo, com as suas ações sobre o que é certo e o que é errado. Então, você vai avaliar as questões morais da sua sociedade, da sua civilização, da sua cidade, da sua família, e você vai tomar atitudes, você vai realizar ações que vão obedecer ou não a moral do local, a moral daquela população. Então, moral e ética são coisas parecidas, só que a moral ela tem mais a ver com o coletivo e a ética tem mais a ver com o individual e as suas ações, as suas atitudes diante da moral, certo? Para fortalecer um pouquinho nossa visão sobre ética e moral, vamos assistir esse vídeo aqui que eu achei ele muito top, muito explicativo. A palavra ética vem do grego éticos, que significa modo de ser ou comportamento. A palavra moral, por sua vez, deriva do latim mores, que significa costume. Isso demonstra que ambos possuem um sentido bem próximo. A moral pode ser entendida como um conjunto de comportamentos que são aceitos, esperados e incentivados pelos indivíduos de uma sociedade, abrangendo toda uma série de crenças, normas e valores que determinam esses comportamentos e definem o que está certo e errado, o que é bem e mal no âmbito do convívio social. Resumidamente, podemos dizer que moral é o conjunto de normas que orientam o comportamento humano em uma comunidade ou cultura. A moral pode variar de acordo com o local e com o tempo. Algo ou alguém pode ser imoral quando nega ou afronta as convenções morais. Já algo ou alguém é amoral quando não tem senso do que seja amoral. Ou seja, a questão moral para esse indivíduo é desconhecida, estranha e, portanto, não leva em consideração preceitos morais. A ética pode ser entendida de duas formas diferentes. A primeira forma se refere ao estudo do que é a moral, como ela se fundamenta e como se aplica. Portanto, a ética reflete, questiona e tenta compreender os valores morais, fazendo com que o indivíduo haja não só por educação, hábito e tradição, e sim pelo seu intelecto e suas convicções. Basicamente, a moral responde à pergunta: o que devemos fazer?
e a ética responde: por que devemos fazer isso? No segundo significado, a ética é tida como as normas de valor moral presentes no indivíduo ou em um agrupamento que pertence a uma sociedade. Por exemplo, uma pessoa tem determinados valores morais que formam a sua ética. Dessa forma, pode haver a ética de um indivíduo, a ética de uma empresa, a ética de uma profissão, etc. Outro exemplo é que uma sociedade pode ter como moral os valores X, Y e Z, mas uma pessoa pode ter em sua ética apenas X e Y. Nessa definição, ética tem praticamente o mesmo significado de moral, sendo a ética algo mais individual e a moral algo mais coletivo. Por exemplo, João teve uma atitude antiética ao furar a fila do banco. No Brasil, é imoral ter mais de uma esposa. Juntando um pouco dos dois significados, podemos dizer que a principal diferença entre ética e moral consiste em que a ética é um posicionamento pessoal e racional em relação ao conceito determinado por um grupo. A moral é o próprio conceito em si, que é definido em um grupo ou em uma sociedade. Para Aristóteles, agir com ética é essencial para alcançar a felicidade. A felicidade seria uma vida de virtudes, sem pender para os extremos. Portanto, a moral é concebida como a busca da felicidade. Ser moral é sinônimo de aplicar o intelecto para descobrir os meios para se alcançar a vida plena, feliz e globalmente satisfatória. Será, portanto, através da racionalidade e da cautela que o indivíduo será conduzido ao máximo de felicidade. Alguns exemplos envolvendo ética e moral. Seria moralmente correto ajudar uma pessoa que está com problema no seu carro em um percurso de uma rodovia praticamente no meio do nada. Mas a sua ética pode dizer que você não precisa fazer isso, já que não é sua obrigação. Em 1950, os Estados Unidos viviam um momento de forte segregação racial. Brancos e negros não tinham os mesmos direitos e não podiam conviver nos mesmos ambientes. Nos ônibus, por exemplo, pessoas negras eram obrigadas a ceder o seu lugar caso uma pessoa branca não tivesse onde se sentar. Isso tudo acontecia dentro da lei, ou seja, fazia parte da moralidade do país e, portanto, era algo considerado moral. Porém, depois de atos como o de Rosa Parks, que se recusou a ceder o seu assento para um branco, essa moralidade passou por uma reflexão ética, chegando à conclusão que a segregação racial era algo errado. E assim surge uma nova moral, como forma de se adaptar à ética da grande maioria das pessoas, que agora passaram a pensar a segregação racial como algo imoral. E aí, bacana, né, gente? Como que é diferente ética e moral. Gostei muito desse exemplo que ele trouxe dos Estados Unidos, que houve um período onde realmente era moral a segregação racial. Né? Se você pensar na opinião de cada um, isso não deveria acontecer, né? Não deveria ter sido aceito em momento nenhum. Mas você pode parar para pensar que a escravidão já foi aceita, né? Então isso era moral, fazia parte da moral da época. Então a gente vai passar agora por 3 termos, né? 3 conceitos para a gente chegar no tal do jeitinho brasileiro. Tradição é algo, um comportamento, um costume, um conhecimento popular, histórias, causos, sabe aqueles causos que a gente ouve falar da cidade, que eles são passados de pai para filho, para o neto, e de geração a geração, né? Então as tradições são conhecimentos em geral que a gente passa de uma geração para outra. Isso vai sendo perpetuado ao longo do tempo. O que é que eu quero dizer com isso? A moral coletiva também entra na tradição, não é verdade? Então, coletivamente, alguns conhecimentos vão sendo passados dos pais para os filhos, para os netos, para os bisnetos, para os tataranetos e assim por diante. Outro conceito é a cultura. Cultura tem a ver com até mesmo tradições, entra aí, hein? Com comportamentos, vestimentas, musicalidade, tradições, conhecimentos em geral, que eles caracterizam um grupo. E aí a gente já teve essa discussão, eu não lembro se foi para o 6º ano, mas já tivemos essa discussão sobre o que é cultura. E é bom a gente ficar atento e alerta que não existe alta e baixa cultura, tá, gente? Cultura é cultura. Cultura é um conjunto de saberes que caracterizam uma comunidade, um grupo, tá? Você pode ter uma cultura dentro de sua casa. Você, seu pai, sua mãe, seu irmão podem fazer uma cultura,
certo? Dentro daquele grupo ali. Mas a gente também tem a cultura nordestina, a cultura das pessoas que andam de skate, a cultura dos intelectuais, a cultura de quem joga capoeira, né? Então você tem grupos e subgrupos que têm características em comum, que às vezes se vestem igual, às vezes gostam do mesmo estilo musical. Olha o sertanejo aí dominando o país nesse momento, né? Acho que é um dos estilos musicais mais tocados no Brasil. Então isso tem uma cultura ali que envolve todas as pessoas que gostam desse estilo musical. E tem aquela velha cultura e a tradição de dizer que o mundo é dos espertos, né? Isso é uma coisa que me incomoda muito. O mundo é dos espertos quer dizer o quê? Que quem puder, onde puder levar vantagem, que leve, né? E deixa os outros, os bestas, não levando vantagem. Isso abre brecha para muitas coisas equivocadas, para muitas coisas que são essencialmente erradas, tá? Então essa história de o mundo é dos espertos, é bom a gente ficar atento, é bom a gente repensar sobre isso, né? Porque pode até ser que quem é esperto leve vantagens, mas muitas vezes isso é em detrimento, né? Prejudicando outras pessoas. E aí chega aquela parte da gente falar dessa tradição, dessa cultura brasileira, se a gente parar de pensar na origem desses termos, né, do que é tradição, do que é cultura, de dizer que o mundo é dos espertos. Esse tal do jeitinho brasileiro, né? O que é que isso significa? Como que a história do nosso país chegou a esse ponto? Vamos assistir esse vídeo aqui. Alô, alô, YouTube! O Brasil é uma democracia nova. Faz só um pouco mais de 20 anos que restauramos uma democracia mais semelhante como em outros países. E assim como uma criança, é natural que o país tropece e falhe durante o caminho. Para ser uma democracia forte, não é suficiente estar escrito no papel. O país precisa praticar, e prática leva a mais perfeição. Países com menos corrupção normalmente têm uma democracia há mais tempo e em seu desenvolvimento também tropeçaram, mas aprenderam, mudaram e melhoraram. O Brasil tem muito potencial de ser uma democracia e um país mais forte, e é natural que as coisas no caminho falhem, como parte do processo de aprendizagem. O importante nessa nossa fase não é se tem escândalo ou não, e sim se aprendemos com isso. Hoje nós não temos muito mais corrupção que antigamente. O que temos é mais provas, ou seja, é mais fácil saber que ela acontece e mais difícil esconder, por causa da imprensa livre, uma democracia com instituições mais sólidas que antigamente e novos meios de tecnologia. Neste vídeo eu vou falar de algumas coisas que o povo brasileiro tem que fazer para ajudar no progresso do país. Sim, o povo, e não só os políticos e governantes. Os políticos hoje são meramente representantes do povo, e em muitas maneiras as ações deles são reflexo das ações do povo. Povo corrupto traz um governo corrupto. Então existem alguns vícios dos brasileiros que todos nós precisamos mudar, para que assim possamos exigir que os políticos façam o mesmo. Vício número 1. O jeitinho brasileiro. É muito provável que você já tenha falado ou pelo menos ouvido essa frase. Ela vem do fato do brasileiro achar que ele pode escapar de alguma coisa, sendo alguma multa que não quer pagar, não precisando cumprir algum tipo de burocracia, pagando para a carteira de motorista, colando na prova, troca de favores para conseguir algo de maneira mais injusta, enfim. Corta caminhos que ajudam a dar um jeito de se safar de alguma regra. Geralmente envolve algo que está naquela linha fosca entre moralidade e o que é errado. Muitos dizem que depende do ponto de vista e conseguem racionalizar dizendo que não vai fazer mal a ninguém. Isso é uma característica tão forte no Brasil que o mundo inteiro sabe. Nos últimos 20 anos, isso melhorou. O brasileiro aprendeu a ser um pouco mais ético no trabalho, no trânsito, no dia a dia, mas tem muito que melhorar ainda. Vício 2. Impunidade. Isso não é coisa só de político, não. Muitos brasileiros fazem coisas ilegais ou antiéticas porque acham que não vão ser punidos. Eu não estou falando que não tem lei suficiente, somente que elas não são implementadas devidamente em alguns casos. Ou o cidadão não se importa muito com a punição. E isso não é particular do rico ou do pobre, não. Alguns acham que pode estacionar onde quiser, que não precisa enfrentar filas ou passar por algumas coisas burocráticas ou chatas que só o povão tem que passar.
Outros fazem gato para não pagar luz, pulam a catraca do metrô, pagam meia entrada quando não deviam, falham nos impostos, etc. Porque talvez nada vai acontecer, ou porque o vizinho também faz, ou porque não vai machucar alguém, não quer dizer que você possa fazer. Vício 3. Com quem você pensa que está falando? Essa é uma frase que muitos brasileiros, infelizmente, já usaram e ainda usam. Mostra que o brasileiro, antes de tudo, acha que é alguém que não merece punição e que deve receber algum tipo de tratamento diferenciado. Vamos ver um exemplo que já se repetiu muitas vezes por aí. Um belo dia, um senhor de alta classe estaciona o seu carrão numa vaga de idosos. Ele não é idoso. O guarda vendo, pega e dá uma multa. Aí quando o cara recebe, ele grita com o policial, como se ele fosse inocente e isento da punição. Você sabe com quem você está falando? Ele tenta mostrar que por algum motivo é uma pessoa melhor que outras. Outro exemplo é o brasileiro achar que o governo e outras instituições devem providenciar privilégios para ele só pelo fato de ele ter nascido, ao invés de adquirir por mérito e trabalho. Isso, infelizmente, também faz meio que parte da cultura do brasileiro. Só para vocês verem a diferença, em outros países mais desenvolvidos, o tipo de pergunta já muda. Quem você pensa que é? Ou seja, todo mundo merece respeito, todo mundo tem os mesmos direitos, e quem é você que se acha maior que a lei? Vício 4. O Brasil é o país do futuro. Uma das expressões de esperança mais conhecidas no Brasil. Primeiro foi mencionada pelo escritor Viana Stevens Zweig. Mas por que essa frase é um vício? Ter esperança de um país melhor não é mal. Agora, o mal é que muitos brasileiros literalmente esperam. Ao invés de usar o significado real da palavra esperançar, que significa correr atrás, não desistir, eles esperam sem fazer nada. Esperam que alguém faça alguma coisa para mudar. E se não faz, fica vendo TV reclamando que o país está horrível. Ou vai na internet, se acha poderoso e fica xingando todo mundo, coisa que nunca faria se fosse de cara a cara. É muito mais fácil culpar os outros. Esse vício também tem a ver com o tempo, e o fato de muitos brasileiros quererem do governo um benefício imediato. Com isso, coisas que levam mais tempo para serem alcançadas não vale a pena serem abordadas. Por isso que muitos governos criam políticas que afetam o imediato, tampam um buraco com a peneira sem muito resolver o problema, somente durante os curtos anos que eles vão ficar no mandato. As pessoas querem e esperam que resultados bons venham imediatamente, sem entender que para um melhor resultado, muitas vezes, temos que investir e focar por alguns anos. Por isso que políticos que dão dinheiro para a população ganham votos, e aqueles que querem investir pesado na educação, por exemplo, não. Bem, dá para ir bem mais detalhes nesses vícios. E é claro que não é todo brasileiro que é assim ou que tem todos os vícios. Mas eu quis ressaltar esses 4 para tentar mostrar que a corrupção não está somente presente na TV ou em Brasília, mas que uma forma dela pode existir em nós. Então agora, antes de você ver a notícia de escândalo e começar a xingar dizendo que todo mal está em Brasília, olhe um pouco para o seu próprio umbigo e pense em algumas situações, mesmo que pequena, em que você tenha feito algum tipo de corrupção. O dia que o povo deixar esses vícios mais para trás, quem sabe nossos políticos e representantes também deixarão. E aí, perceberam como algumas atitudes que a gente faz no dia a dia, né, na manha, achando que não está fazendo problema para ninguém, né, elas podem ter consequências, porque isso está no nosso comportamento, desde as coisas simples até as coisas mais complexas, né? Então esse tal do jeitinho brasileiro é cultural. O Brasil, ele carrega essa cultura, mas como a gente aprendeu, cultura e tradição podem ser mudados, né? A tradição é o que a gente passa para as próximas gerações. Então, se a gente aprende a fazer correto e começa a fazer correto, fazer de forma correta, você vai ensinar isso para as próximas gerações. Isso passa a ser tradicional também. Então, esse jeitinho brasileiro é meramente uma tradição, não é uma regra. Você não é obrigado a ser malandro, tá, gente? Então, tem muitas coisas, desvios, contornos, simplificações do que é correto que o brasileiro faz e trata como normal. Furar uma fila aqui que ninguém está vendo, né? E outras tantas coisas que a gente vê por aí. Então, levar vantagem em tudo, a gente vê que tem pessoas que fazem uma infração de trânsito para ganhar 10 segundos. Para que fez essa infração? Colocou alguém em risco. Podia atropelar alguém no processo, né? Para ganhar 10 segundos, 1 minuto do seu dia, não faz sentido.
Então, isso de levar vantagem em todas as atitudes é muito forte e a gente precisa rever, tá? A gente deve continuar procedendo, fazendo dessa forma? Para pensar. Você precisa realmente levar vantagem em tudo? Você precisa estar na frente dos outros sempre, em qualquer situação? Não estou dizendo que a competição não é saudável em algumas situações, mas esse jeitinho brasileiro, ele leva muitas pessoas a fazer da forma errada, a competir de forma errada, a tentar ganhar vantagens, né? E o exemplo, pessoal, ele é mais importante que o discurso. Não adianta nada eu estar aqui falando esse monte de coisa com vocês, aí eu chegar ali na rua, comer um lanche e jogar o papel, o guardanapo do lanche sujo no chão. Aí você é meu aluno, você passa na rua, me vê fazendo isso, o que é que você vai fazer? Não faz sentido. O professor está ali falando uma coisa, discursando de uma forma, mas na hora de tomar atitudes ele joga o papel no chão. Não devo, não posso, né? E eu não faria porque é errado. Na minha visão ética, eu não faria. Não sei você. Jogar lixo na rua não é correto, né? Não precisa não precisa ser sinalizado o tempo todo para você saber que é incorreto. A gente moralmente já sabe que é incorreto, né? Porque já tem essa noção coletiva. E aí parte da sua ética fazer ou não, tá? Isso é só um exemplo. Essas ações, essas atitudes, elas começam pequenas. Então a gente vai lá e cola numa prova, né? Muitos dos nossos estudantes fazem isso. Muita gente fez, acha normal. Colar numa prova, já que a prova tem o objetivo de saber, de reconhecer, de colocar ali naquele papel o que você sabe sobre o assunto. Se você cola, se você pesca, você está sendo desonesto. Você vai registrar no papel algo que não é o que você sabe. Então é um pequeno pecado, é um pequeno delito que foge à regra, foge à moral, mas muita gente faz. E é inocente, né? É colocado como inocente. Ah, é só uma criança. Ah, é imaturo. Mas é daí que começam os problemas, né? Quem aí já roubou num jogo, né? Comete aquela ação ali no baralho, no dominó, no jogo eletrônico, né? Para poder ganhar alguma vantagem. Isso também é uma ação errada, mas que a gente muitas vezes trata como normal. Ah, é só um joguinho, é só um baralho. Quando você acha um objeto que não é seu, você às vezes até suspeita quem é o dono, mas você não fala nada. Você pega o objeto, coloca no bolso e segue a vida, né? Quando o pessoal fura uma fila, tudo isso é tratado como corriqueiro, né? Mas não é legal, gente. Tudo isso aí que eu falei são exemplos de coisas erradas e que a gente faz no dia a dia. Isso parece inocente quando é o povo que faz, como a gente estava vendo na estante. Quando é uma pessoa comum, uma criança, um adolescente que faz, o pessoal releva. Mas essa pessoa vai crescer. Essa criança vai crescer. De repente, esse adulto que faz isso, ele alcança um cargo importante, ele entra para a política, ou ele vira diretor de uma empresa. E aí? Essas atitudes, elas não são simples de deixar de ser costume, não. A pessoa que faz isso, ela vai acabar levando isso adiante, né? Então aqui a gente tem alguns exemplos, né? Quantos e quantos escândalos políticos a gente ouve falar por aí, agora, inclusive, durante a pandemia. Pessoas que a gente tem uma expressão, né? A pessoa chegou lá, mas ela passou por cima de muita gente, quando uma pessoa vira um grande empresário, por exemplo. O que é esse passar por cima de muita gente? Às vezes é tirar a oportunidade de outras pessoas, às vezes é humilhar, às vezes é tirar o emprego de alguma pessoa. A gente tem aí os escândalos de corrupção, né? Que muitas vezes aquela pessoa começou ali na infância pegando um objeto simples, que não era dele, de repente. A corrupção também existe nas relações, né? Então tem pessoas que ela estabelece um compromisso, um casal se forma, e aí um dos indivíduos está achando que está tudo bem, o outro acha que não tem problema nenhum trair, por exemplo, né? Olha só o problema. Aquela fila que foi furada, sei lá, eu peguei uma imagem de fila qualquer, essa daqui que vocês estão vendo. Mas, de repente, a pessoa que furou a fila, ela tirou a oportunidade daquele último lá da fila, sei lá, de conseguir um emprego, conseguir uma cesta básica, de repente, né?
conseguir tomar uma vacina no tempo certo. Teve gente aí que furou fila para tomar vacina. Então, às vezes, você pode colocar uma pessoa numa situação que ela pode não se levantar mais, não sair mais daquela situação. Então, vamos pensar nessas pequenas coisas que pode ser que você faça no dia a dia e que elas têm consequências no futuro de muita gente, tá? Para finalizar essa aula de hoje, vamos assistir a um clipe desse rapper. O nome dele é MC Garden. Eu gosto muito das músicas dele. Tem um conteúdo bacana, tá? E eu sei que vocês gostam também de uma rima, né? Então, vamos assistir esse clipe e no final a gente se despede. É a geração de pensadores. A coreografia que o povo mais faz. 2 passos pra frente, 10 passos pra trás. Esquerda, direita, em cima, embaixo. Acho que a gente já dançou demais. Me faça a gentileza de não ser mais gentileza. Mente acesa e não mente presa. Hora de ocupar mais que a escola. Ocupe o cargo de presidente da empresa. Com a ideia e a firmeza em que me aprofundo, te levo profundo, longe do descaso, do atraso que nos ronda. Mas no caso deu onda e cê voltou pro raso. Que é o fim da corrupção e a caça, do mandato do cão que nos caça. Quer mudar a cidade, mas sem capacidade de tirar a habilitação na raça. Foi que é instrumento de alienação da massa. Ouça meu som, parça, e não faça essa afirmação na praça. Sua mão que deslaça a mordaça, não um xandão na taça. É raro que eu faça ultrapasso os palhaços da revolução reaça. Com a educação escassa, é a visão que te passo. E onde eu passo, vacilão não passa. Enquanto o ensino não nivela, na vila brisam na vela. Uns se encontram na vala, outros se perdem em novela. Situação é crítica, tá? Graças à política lá. Esse assunto aí que cê não curte ouvir, mas que o Garden MC insiste em falar. Meu país é 10, desigual, desunido, ensino desnecessário, desemprego, desinformação, desnutrição, desinteresse igual, desempenho precário, desespero, sobe inflação, desce o salário, a conta do descaso assim fica, o país se divide, a miséria multiplica, 50% da renda para 1% da minoria mais rica, e a soma subtrai, os dinheiros somem, 500 anos e a história se repete, não é Alibaba e os 40 ladrões, são milhões e milhões de 157, moleque de 14, tá bem 13, portando uma 12, matou mais de 11 vezes, com uma menina de 10 que já tá de 9 meses. Ele tem um 8, mas não tem 7 vidas, não, ninguém é eterno. Pra não parar 7 palmos do chão, tem 6 balas no tambor pra mandar alguém pro quinto dos infernos. E vai parar num quarto com mais uns 3. Avisa lá que não vai ter segunda chance, até porque não foi primeira vez. No xadrez, no túmulo, mais um 0 à esquerda. Pro Estado é só um número, menos 1. Ninguém nota a sua perda, eu tento encontrar o X da questão, da multiplicação dos homicídios. O resultado se revela no X dos presídios, enquanto eu busco o X de mal. Você busca o X de vídeos, mas chega de teorema. Tô cansado de matemática. Pra resolver esse problema, a solução está na prática. Eu sou da geração que geração, em busca do som que eterniza. A ignorância a gente exorciza aqui. Você fala o que você quer, a gente fala o que precisa ouvir. Não rouba a brisa aqui, a gente já te alerta. Deixe a mente aberta. Nossa arte não te prende, nossa arte te liberta. Nossa arte não te embala, te desperta. É para transpirar, mexer com o coração da nova geração, da nossa geração. Para não expirar e ser inspiração da nova geração, da nossa geração. É para transpirar, mexer com o coração da nova geração, da nossa geração. Para não expirar e ser inspiração da nova geração, da nossa geração. E assim finalizamos essa discussão, né, sobre o que é ética, o que é moral, certo e errado, jeitinho brasileiro. Tudo isso vale a pena a gente refletir e pensar sobre. Tá bom, galera? Então a gente vai ficando por aqui. Semana que vem a gente se encontra com mais um tema interdisciplinar para você levar para sua casa, para os seus amigos, para sua escola. E pensa bem naquelas atitudes pequenas que a gente faz no dia a dia que podem até parecer inocentes, mas você no fundo sabe que está errado. Não é verdade? Então, jeitinho brasileiro talvez seja uma cultura que a gente deva repensar. Valeu? Um beijão, galera. Até a próxima semana. Tchau!